boa tarde. Me chamo Deise de Oliveira, pedagoga, e hoje vamos dar início ao nosso programa Assuntos de Mães, que vai esclarecer todas as dúvidas nesse universo materno. Hoje trouxemos ao programa a nutricionista Érica de Araújo, que vai nos esclarecer algumas dúvidas das nossas seguidoras. A primeira pergunta é da nossa seguidora Adriana. Adriana pergunta: é verdade que gestante não pode comer chocolate? Primeiramente, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no seu programa, Ana Deise, e agradecer pelo convite já de início. Referente à pergunta da Adriana, no caso, com relação ao chocolate, depende muito da quantidade, né? Então, todo alimento em excesso, até mesmo como, por exemplo, a fruta, o próprio açúcar da fruta, também pode, no caso, trazer danos para o organismo. Então, tem que ter muito cuidado com a quantidade. E observar, né, se o chocolate está trazendo algo prejudicial tanto à mãe quanto o bebê nascer, pela questão das cólicas que os bebês têm de imediato, né, logo no início do nascimento. Muito importante. Agora vamos com a pergunta da Marília. A Marília fala: é recomendado comer alimentos apimentados na gestação? Referente aos alimentos apimentados, eles têm potenciais também alergênicos, né? Então, assim, não tem nada científico que mostra que o alimento apimentado pode fazer mal para a mãe ou para o bebê quando nascer, né? Então, quando na fase de gestação, a mãe, por ser uma fase mais fragilizada, tem muitos problemas como azia, queimação, náuseas e vômitos, então esses alimentos apimentados podem, no caso, aumentar a proporção desses problemas, né? Então, bastante cuidado na questão desses alimentos apimentados também para não exagerar na quantidade. E as perguntas continuam e eu estou aqui com a Carol. Carol diz: minha sogra disse que comer rapadura terá muito leite. Isso é verdade, doutora? Não, na verdade, isso é uma associação que se faz erroneamente. No caso, o que faz aumentar a quantidade de leite que a mãe vai ter é o próprio líquido que a mãe ingere. Então, a água, os outros líquidos, a própria uma fruta, né, que tem bastante teor de líquido de água, melancia, laranja, que vai proporcionar esse aumento de leite. E também a tranquilidade, né? A mãe tem que estar tranquila para poder esse leite estar em maior proporção para satisfazer, no caso, o seu filho. Doutora, e mais uma pergunta. Então, quer dizer que se eu não ingerir muito líquido na gestação, a probabilidade de não ter muito leite é grande? Como que é? Exatamente. No caso, não é o doce que vai aumentar essa quantidade de leite, né? A gente faz essa associação porque a gente come o doce e logo em seguida tem a vontade de tomar água, né? De tomar algum líquido. Então, é a quantidade de líquido que você ingere durante o dia que vai no caso, que vai aumentar a quantidade do leite que a mãe possui. Mais associado, no caso, como eu te falei, à tranquilidade. Sei que no início é um pouco complicado, a gente fica um pouco preocupada, mas é essencial não só ter um pouco de tranquilidade na hora, mas também a quantidade de líquidos ingeridos durante o dia. Perfeito, doutora. Então, Carol, fala para tua sogra que não precisa comer tanta rapadura, tá? Estou aqui com a Milena. Milena diz: posso comer feijoada? Bem, a feijoada é no caso, uma preparação, né, que não contém só o feijão, né? Temos as verduras, os legumes, mas também nós temos as carnes gordurosas, né? Então, temos a linguiça, o toicinho. Então, isso não é recomendável, né? Então, assim, não é que o feijão é um bom alimento, tem bastante ferro, vitaminas, minerais, é essencial, né? Mas a feijoada em si, por ter esses alimentos gordurosos como as carnes gordurosas, isso aí, no caso, não seria adequado para essa mãe, certo? Ótimo. Estou aqui com a Jéssica. Jéssica diz: refrigerantes causam cólicas no bebê? Pronto, refrigerantes também na questão desses alimentos que também não são adequados para mães, né? Como para qualquer outra pessoa. São bebidas que possuem uma grande quantidade de açúcar, de sódio, de conservantes, aromatizantes. Então, assim, pode, no caso, trazer alguns problemas com relação à própria mãe e também ao bebê, né? Por ter esses várias substâncias que não fazem mal
no caso, que fazem mal para o organismo dela e do bebê quando ao nascer, né? Então, é bom evitar esses líquidos que possuem essas substâncias e dar preferência o quê? Algo natural, né? Então, sucos, as próprias frutas, né? A própria polpa de fruta, no caso, perde alguns nutrientes, mas mesmo assim ainda é melhor do que tomar refrigerantes, sucos de caixinhas, pela questão de ser industrializado e ter várias substâncias que nos fazem mal. Ah, Érica, mais uma perguntinha. Quando a gente está grávida, a gente sente muita azia, né? E aí, muitas pessoas, porque mãe de primeira viagem, a gente escuta muita gente. É verdade que o limão estabiliza essa azia quando a gente está grávida? Ela pode, no caso, o limão, ele tem essa função de auxiliar, por ser um alimento ácido, pode auxiliar na questão de diminuir, né, essa questão da azia, da náusea, do vômito, mas também a mesma coisa com relação sempre à quantidade, né, a moderação e a quantidade. Então, ele pode auxiliar para a questão do enjoo em si, então pode ser utilizado sim. Érica, e quando a gente está grávida, né, eu sei que você ainda é muito nova, doutora, você é mãe? Não, ainda não. Ainda não, né? Mamães que estão se preparando, né? Que estão grávidas, assim, já chegando no trabalho de parto, já aos 8, 9 meses. Atividade física estimula, agita o bebê, né? E a gente moderar esse alimento. Como que é a dieta para uma gestante, né? Mesmo que ela pratique esporte, mas como que é essa alimentação? Né, quando a gente está grávida, assim. Sim, a alimentação, como eu falei no início, né, já vinha falado, é uma alimentação moderada, né, e bem variável, que a gente chama de colorido, né? Então, assim, tem que se variar bastante e moderadamente. O ideal é que se alimente de 3 em 3 horas, né? Fazer 6 refeições ao dia, então as 3 refeições principais intercaladas com os lanches, né? Por que isso? Porque no caso, essa mãe ela vai ter maior saciedade. Então, ela vai evitar o quê? Que na próxima refeição, ela aumente a quantidade de alimento, que no caso não seria o ideal, né? Então, assim, variando essas alimentações, tendo essas várias refeições, então a quantidade vai ser bem menor, mas também vai ter uma variedade maior, né? Que a quantidade, no caso, seria menor. Então, alimentar-se de 3 em 3 horas, beber bastante líquido, água, frutas com alto teor de água, né? No caso, preferências para cereais integrais, né? Então, cuscuz, mandioca, macaxeira, inhame, alimentos da terra, né? Que a gente não valoriza tanto. Carnes, peixes, aves, leites e derivados. Então, é uma alimentação como qualquer outra para qualquer outra pessoa. A diferença é que agora a mãe tem um serzinho vivo ali dentro que também precisa se alimentar. E vale a pena ressaltar que tudo que nós ingerimos passa para o bebê, não é isso, doutora? Exatamente. O que eu também quero falar aqui, quando eu estava grávida, doutora, eu fiz hidroginástica e toda vez que eu chegava da sessão de hidroginástica me dava aquela fome e eu queria comer tudo que via pela frente. Agora eu pergunto, quando a gente come, já que passa tudo para o bebezinho lá dentro, né? Então, quando a gente come tudo isso, passa todas as vitaminas, todos os nutrientes para o bebê e ele vai engordando com isso ou tem uma quantidade certa que vai para o bebê? Isso, exatamente. No caso, a alimentação por isso que tem que ser uma alimentação variada, moderada e saudável, né? Porque tudo que a mãe ingere de alimentação, de líquido, é passado também para esse bebê que está ali crescendo dentro da barriga da mãe. Então, é muito importante para esse bom crescimento, esse bom desenvolvimento, a mãe se alimentar saudavelmente. Até mesmo antes, para aquelas mães que já estão planejando antes, né, que já têm um planejamento de engravidar, já começar a se alimentar moderadamente, saudavelmente, né, porque, no caso, uma boa alimentação antes já vai dar, no caso, um bom início para uma gestação, né, de alimentação saudável. Então, essa criança já vai ter a propensão de ser saudável, né, de não ter mais problemas futuros, problemas que dentro do organismo, né, que possa ter quando nascer. Como vai de problemas respiratórios ou problemas metabólicos.
No caso, os problemas metabólicos que a gente chama, poderia ser as doenças metabólicas, que seria diabetes, pressão arterial alta, né, a hipertensão que a gente chama. Então, esses problemas que poderiam ocasionar logo após a criança nascer, né? Doutora, e comer muito, né, na gravidez, comer muito, tanto à noite, isso causa alguma agitação, alguma irritabilidade no bebê? No caso, a mãe, ela tem que fazer um lanche moderado saudavelmente antes de dormir, né? Nada assim muito exagerado. Por exemplo, um almoço antes de dormir, né? Você se alimentar de algo que você realizou no almoço. Então, o recomendável seria um lanche mais saudável, né? Não deixar de se alimentar, mas um lanche mais que no caso que dê uma saciedade, mas que seja saudável em pouca quantidade. Justamente porque antes de dormir, né, a digestão, no caso, vai ser um pouco mais lenta e seria o ideal um lanche mais saudável, né? Doutora, e na gravidez, sempre a gente sai para ir ao médico ou então visitar algum parente, né? E o que devemos levar na nossa bolsa, né, quando estamos grávidas? Sim, opções de lanches que você pode levar em bolsas, no caso, poderiam ser frutas, né, das mais variadas possíveis. Você pode levar, no caso, além das frutas, barrinhas de cereais, coisas mais práticas que dá para se levar numa bolsa, né, uma pequena bolsa. Então, sanduíches naturais, você pode, no caso, fazer a embalagem corretamente e colocar na bolsa. Um suquinho, dependendo se tem uma bolsa que, no caso, vai conservar, né, a temperatura do suco. Então, coisas práticas que dá para se levar para não deixar de se alimentar, que é muito importante, justamente isso, comer de 3 em 3 horas, não pular as refeições, né? Érica, a última pergunta que eu tenho aqui é da Catarina, e ela diz: comer cuscuz tem muito ferro e o bebê não terá anemia? Com relação ao cuscuz, ele tem um bom aporte de vitaminas, minerais, é um cereal integral, né, um cereal natural, que é bem recomendável. Mas assim, com relação ao ferro, a gente tem maior quantidade em outros alimentos, né? Nós temos nas carnes, aves, peixes, ovos, leguminosas, né? No caso, os próprios legumes verdes escuros, que a gente chama, né? Espinafre, brócolis. Então, esses alimentos têm um maior aporte de ferro. O cuscuz seria em maior quantidade o quê? Do carboidrato, né? Desse cereal integral, que é bastante recomendável. Lembrando sempre da quantidade, né? Para não exagerar na quantidade e comer moderadamente. Mas é um cereal integral, sim, que vai dar bastante energia, né? Não só para a mamãe, como para o bebê. Muita energia. E as crianças já nascem com bastante energia, É não é? verdade. Obrigada pela participação, Érica de Araújo, nutricionista. Esclareceu todas as dúvidas das nossas seguidoras. Foi um prazer, doutora Érica. Obrigada, igualmente. E você não pode perder ao próximo programa. Vamos falar sobre aleitamento materno. Te espero lá.